Deus, nosso Pai misericordioso, assim agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais esse dia de vida, de existência, e aqui nós estamos, Senhor. Agradecemos pela nossa jornada, pela nossa caminhada até aqui. E que possamos cada vez mais, através do nosso esforço, do nosso interesse, da nossa vontade, ampliar o nosso conhecimento, desenvolver as nossas capacidades de interação, de compreensão e de perseverança nessa jornada tão imprescindível para cada um de nós, espíritos, que agora nós, espíritos encarnados, aqui estamos, desenvolvendo, aprimorando, trabalhando valores e virtudes para mais à frente, mais adiante, desenvolver cada vez mais com compreensão, com entendimento, com amor, com justiça, através do trabalho, empregado a cada segundo, a cada momento da nossa existência. Que os nossos pensamentos possam sempre e cada vez mais promoverem o bom entendimento, promoverem a boa pergunta, a boa discussão, a resolução das coisas, para que possamos cada vez mais tornar o mundo, tornar o universo, tornar o nosso íntimo um lugar melhor, para não só existir, mas para exercitar as nossas potencialidades. Assim agradecemos a Deus pela oportunidade de hoje e aos bons espíritos que conosco constantemente estão a nos amparar, a nos auxiliar, a nos intuir nesse caminho, nessa jornada que nós estamos aqui a trilhar. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Vamos então dar início à palestra de hoje com o Rogério Alves e o tema é Livre Arbítrio. Boa noite. Prazer, novamente estar aqui. A gente vem todo domingo, mas hoje com uma responsabilidade diferente, com uma missão diferente. Eu gosto também muito de assistir palestras. Eu costumo dizer que eu saio da casa espírita depois de uma palestra, quase sempre sem sono, intrigado e discordando do orador, né? Mas é assim, eu acho que a doutrina espírita é assim. Eu fico muito preocupado quando eu escuto de alguém, ou alguém faz alguma observação comigo, dizendo, olha, eu vou lá, assisto a palestra, saio tão tranquilo, chego em casa, durmo, que é uma beleza. Eu falo, será que é no mesmo lugar que eu estou indo, meu Deus? Não é possível, né? Porque a doutrina espírita é tão provocativa, ela é tão instigante, né? E a gente percebe tanto trabalho ainda a ser feito em nós mesmos. Hoje nós vamos falar de livre-arbítrio. Se eu não me engano, não lembro se foi a Valéria ou a Sueli, há poucos dias falaram de livre-arbítrio. E aí eu rodei, perguntei, inclusive a Valéria, ela teve a oportunidade de falar, ficou meio em dúvida, a Magui também, e eu mexi lá e usando o livre-arbítrio acabei escolhendo esse tema, né? E como é um tema que foi dito outro dia, ainda conversei com o Washington aqui às vezes, né? Eu tenho usado isso aí na minha palestra, quando a história se repete, preste atenção. Há uma lição que você precisa aprender, que talvez você ignorou na primeira vez. Eu gostei muito dessa colocação e eu tenho usado ela nas minhas palestras, porque dificilmente aqueles de nós que frequentamos a casa espírita, vamos à casa espírita e encontramos ou nos deparamos com uma palestra, né, que nunca ouvimos, ou um tema que nunca foi abordado. Então nós vamos sempre nos depararmos com temas que já foram abordados e nem por isso eles serão abordados da mesma forma, com a mesma intensidade e dando o mesmo andamento, né? O que é mais interessante é que cada orador acaba dando o seu andamento ao tema e da forma do orador. Eu costumo trazer os temas e gosto muito de trazer os temas para o dia a dia, né? Para nós não ficarmos lá no Evangelho há 2000 anos, né? Nossa, quanto tempo! Ah, mas isso era Jesus, era Pedro, né? Não era comigo. E aí a gente mantém o Evangelho e a proposta evangélica lá na história, meio como assim, distante de nós e como se nós não tivéssemos muito a ver com aquilo. Quando na realidade nós percebemos que a proposta evangélica é totalmente pertinente, né, às nossas necessidades, às nossas
aspirações acima de tudo. Muita gente diz que o evangelho é complexo, é difícil de ser implementado, de ser implantado, mas acima de tudo ele está nas nossas aspirações. Quando ouvimos alguma colocação sobre Jesus, uma parábola, uma das suas peripécias ali bem narrada, bem contada, cresce em nós uma vontade de quero ser igual, uma inveja danada, né? Embora diante das propostas do mundo, diante das propostas do dia a dia, diante das propostas que nós enfrentamos socialmente, elas são totalmente desalinhadas com essas propostas, mas mesmo assim os nossos corações se enchem de vontade de imitar, de fazer, de ser igual. Nós vamos definir primeiro o que é livre-arbítrio, porque quando falamos em livre-arbítrio, às vezes isso fica meio distante de nós, né? Então a conceituação de livre-arbítrio que eu escolhi é o seguinte: o livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta, ou, em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. E aí trouxe uma ali do Livro dos Espíritos: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E a resposta dos Espíritos: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, o que é o livre-arbítrio? É aquela escolha, aquela possibilidade que nós tivemos agora há 6 e pouco, de virmos ao centro espírita ou não virmos. É aquela escolha que está nas nossas mãos. E eu gosto muito quando alguém diz assim: mas nem tudo está nas nossas mãos. Bom, nós vamos ver hoje que, na realidade, para nós espíritos medianos, tudo está nas nossas mãos. As reencarnações compulsórias, as expiações compulsórias, as tarefas, as provas compulsórias, ou seja, contra a nossa vontade, mas pelo nosso bem, ela acontece em outro estágio, quando ainda somos espíritos mais crianças, né? Menos desenvolvidos do que hoje. Nesse estado mediano em que nós nos encontramos, tudo é feito com a nossa aquiescência, com a nossa permissão. Somos convidados a sentar e fazer um planejamento reencarnatório. Embora muitas vezes depois, chegando aqui já reencarnados e conscientes, nós duvidamos um pouco disso, porque nós duvidamos através da pouca razão, da visão estreita que a reencarnação traz. Nós dizemos assim: poxa, se eu podia escolher, eu não ia escolher isso. E começamos a pensar de forma infantil que alguém escolheu por nós, mas na realidade as escolhas foram nossas, né? Então, partindo do livre-arbítrio, um grande exemplo, essa vontade, esse poder de escolha, eu gosto muito desse exemplo, que no começo da nossa chegada aqui, da nossa encarnação, nós não utilizamos o nosso livre-arbítrio. As pessoas mais próximas, né, normalmente os pais, decidem por nós. Nós ali somos instinto. Nós ali querer comida, sobreviver, né, e não decidimos nada. Tanto é que, se formos largados à revelia, vamos perecer. No início da nossa caminhada, lá atrás, criados simples e ignorantes, também nós desfrutávamos de muito pouco livre-arbítrio, de muito pouco poder de escolha. Mas o tempo vai passando e a gente começa a abrir o olho. A gente começa a já escolher. Começamos a chorar, né? Quando está com fome, se coloca no berço, você vai lá até olhar, porque parece que tem espinho no berço. Fala: não é possível, deve ser formiga lava-pé. Né? Porque a criança estava quieta, você bota no berço, ela começa a berrar. Nós começamos, abrindo os olhos, nós começamos a ter algumas escolhas e perceber o poder da escolha. Perceber o poder que nós temos sobre as pessoas e sobre nós mesmos. O tempo vai caminhando, o tempo vai passando, nós vamos crescendo e com isso nós vamos começando a fazer uso de escolhas. E aí nós trouxemos uma conceituação que está lá no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, né? Dos Espíritos, no item 7, progressão dos Espíritos. Ou seja, lá no começo do Livro dos Espíritos,
eles já tratam dessa capacidade, dessa condição e desse poder que nós temos de escolha. E ele diz assim, ó, no item 122, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Nada o dirige senão sua vontade. Tá? Item 122 do Livro dos Espíritos, no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, ali no livro 2, né? Então nós vamos percebendo que na realidade aquela coisa de nós acreditarmos ou muitas vezes nos desanimarmos achando que alguém decide por nós, que existe fatalidade, que existe determinismo. Até no Livro dos Espíritos, quando nós chegamos lá no capítulo 10, né, Lei de Liberdade, os Espíritos colocaram isso em ordem. Primeiro vem liberdade de pensamento, liberdade de consciência, aí vem livre-arbítrio e depois fatalidade. Ou seja, porque isso está muito intrincado, isso está muito junto na nossa cabeça. Então Kardec tenta o quê? Esclarecer. Kardec tenta esclarecer-nos, nos mostrando onde cada um desses termos, onde cada um desses acontecimentos entra. E ele diz, né, que nós desfrutamos de vontade. No começo, crianças, né, nós ainda nos encontramos necessitados de apoio e de auxílio. E nas nossas aventuras no começo da encarnação, é muito comum nós estarmos e nos vermos protegidos, assim como na infância. Os pais, né, começam a cuidar e nós vemos que o tempo vai passando e essa liberdade das crianças começa a diminuir, pelo menos no meu ponto de vista e na minha percepção. Eu, por exemplo, fui na rua o dia inteiro. Eu levantava, tomava café e quando não ia para o colégio, eu ia para a rua. Hoje as crianças não brincam na rua, hoje as crianças não saem do portão para fora, mesmo nos seus bairros. A não ser com exceção de algumas vilas, né, que tem um portão, que tem uma segurança muito boa, as crianças começam a ter um cerceamento dessa liberdade muito grande. Eu, às vezes, na família, né, tem muita criança, e eu, às vezes, lido com essas crianças e eu percebo que crianças já bem grandes ainda estão meio aturdidas, assim, meio atônitas, né? Não sabem muito bem o que fazer e apresentam um comportamento de crianças com uma idade um tanto menor. Isso talvez seja uma preocupação que nós vamos constatar as consequências disso daqui a algum tempo, quando elas forem adultas, né? Nós já começamos a perceber isso, né? Porque nós já começamos a perceber e ver crianças aí de 20, 25, 30, 35, 40, que nem se a mãe e o pai colocar para fora, eles vão embora de casa. Continuam ali, confortáveis, tranquilos, né? Aquele quarto que você poderia transformar num escritório, numa biblioteca, você vai fazendo planos e você percebe que não, e ele chega para você e fala, pai, como eu gosto de morar com você, como é legal morar aqui, né? E você fala, bom, não adianta, né? A gente já começa a perceber isso. No começo, quando a gente já começa a ter a capacidade das escolhas, as escolhas não são tão complexas. Elas são mais simples e nós começamos a ver, obviamente, o que é melhor para nós. Não é como na figura aí, a gente vai olhar e não tem muito o que pensar, né? Por qual estrada nós vamos, porque uma está pavimentada, muito tranquila, e a outra é um lamaçal. Então, no começo, as escolhas são mais simples, mas elas vão ficando mais complexas, exigindo de nós uma capacidade maior de observação, uma capacidade também que nós estamos perdendo. Nós fazemos tudo muito correndo, muito rápido, muito eficiente, e nós muitas vezes erramos, ou nos equivocamos, ou optamos pela contravenção por não parar um pouquinho e observar a situação. E acabamos escolhendo o caminho mais difícil. E se lá atrás nós
tínhamos as rodinhas da bicicleta a nos proteger, pessoas a nos proteger. O problema é que com esse andamento, com esse desenvolvimento de nós mesmos e com a prática da escolha, porque a cada vez que eu escolho, eu colho as consequências das minhas escolhas e eu começo a ganhar know-how, eu começo a ganhar competência nesses processos de escolha. E como nós vimos lá atrás nas rodinhas da bicicleta, chega uma hora que você começa a ficar muito bom nisso, em fazer escolhas corretas, certas, objetivas, produtivas e que você muitas vezes não se arrepende. Essa é uma capacidade inerente ao homem, desde que se permita a ele exercitar. Por isso eu falei dos pais superprotetores, de uma sociedade medrosa, superprotetora, onde a violência e o mal não é maior do que antigamente, porque senão nós vamos, contrariamente ao capítulo 10 lá na Lei de Liberdade, o que acontece hoje é que todos os fatos, todos os acontecimentos são mais explícitos. Né? Eu costumo usar muito o exemplo ali porque eu me impressionei muito quando eu estava lendo sobre a Segunda Guerra Mundial, que as atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, principalmente em relação aos campos de concentração, quando as notícias chegaram para as pessoas, os campos, a maioria deles já tinham sido até desativados. Mas hoje não, hoje quando Israel resolve lançar um míssil para a faixa de Gaza ou um foguete de Gaza para Israel, nós assistimos em loco. Não é daqui a pouco, é na hora. Nós vemos o foguete fazer o seu percurso e explodir. Então o que acontece é que a informação hoje, ela é muito precisa, ela é muito rápida. E nós confundimos isso com um mundo pior. Não. Hoje nós tomamos conhecimento na hora. Os fatos nos chegam fresquinhos. As vítimas ainda não foram nem retiradas dos acontecimentos e nós já estamos assistindo pela televisão, pelo celular. E nós confundimos isso com um mundo pior. Não, o mundo está melhorando. As pessoas estão melhorando. E eu sei que quando eu falo isso, algumas pessoas... Não, mas que é isso? Talvez você esteja assistindo os programas errados, olhando o mundo sob uma outra ótica, sob uma outra lente diferente. Né? Eu tenho muito medo, por exemplo, dos programas vespertinos durante a semana. Né? Tem alguns, que eu não vou falar o nome, até para não fazer propaganda, tem alguns que você assiste e você pensa que São Paulo é o fim do mundo. E se na semana que vem você tiver que ir, você pensa 2 ou 3 vezes. Quando na realidade você vai a São Paulo e não tem nada daquilo. O problema é esse sensacionalismo, né? É essa vontade de vender o extraordinário que está cada vez mais raro. Cada vez mais raro. Então, quando eles descobrem um fato, eles ficam batendo naquele fato a tarde inteira e fazendo a gente acreditar que é uma sucessão de fatos, quando na realidade é um mesmo fato visto sobre várias óticas e filmado por vários cinegrafistas, interpretado por vários repórteres ou jornalistas. Então o mundo está cada vez melhor, por quê? Porque nós estamos melhorando. Né? A casa guarda estreita relação com o morador. O morador melhora e a casa melhora. E é assim mesmo. Né? Quando a gente começa a melhorar a situação financeira, a situação, né, intelectual dentro da família começa a melhorar, a casa começa a melhorar, os móveis mudam, a casa recebe uma pintura, o quintal é pavimentado, ganha um jardim, começa a ganhar vasos, ou seja, a casa guarda estreita relação com o morador. Quem se transforma é o morador. Por isso, muitas vezes, nós nos equivocamos quando dizemos assim, olha, o mundo tem que mudar. Não, os moradores têm que mudar. Nós temos que nos transformar. Eu fui buscar uma outra interpretação do livre-arbítrio lá no Evangelho, porque as obras fundamentais do Espiritismo estão repletas de colocações sobre o livre-arbítrio. Essa do Evangelho, ele diz assim, olha, o livre-arbítrio no Evangelho.
Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Então é uma experiência. Livre-arbítrio, escolha é prática. Se você não permitir a outra pessoa que ela faça essa prática, que ela tenha essa possibilidade de escolher e errar, porque nós nunca vamos escolher só escolhas certas, e aí nós começamos a proteger excessivamente os filhos, né? E nós não queremos que eles sofram. O sofrimento faz parte da vida. E aí nós nos deparamos com problemas graves, né? Crianças que não podem ouvir não. E aí eles vão para o colégio, os professores não sabem que eles não podem ouvir não, dizem não e o problema está formado, né? Porque aquelas crianças foram condicionadas a não serem contrariadas. Na primeira vez que eles são contrariados, muitas vezes, eles nos surpreendem os pais, porque eles se tornam violentos diante da primeira recusa, diante da primeira impossibilidade de realizar a sua vontade. Isso também é livre-arbítrio, de nós optarmos como nós vamos escolher criar essas crianças, criar os jovens, criar as novas gerações. Nós somos responsáveis por isso. Nós não podemos criá-los para nós não podemos criá-los para morar conosco o resto da vida. Nós não poderemos protegê-los para sempre. Dizem, né, as pessoas costumam dizer que se cria filho para o mundo, mas cada vez mais está se tornando difícil colocar em prática essa assertiva ou essa afirmação. Porque a sociedade se volta de forma protetora e a gente vê crianças de 18 anos, por exemplo, 19, 20 anos, que nunca trabalharam. Nunca trabalharam. E trabalhar é um negócio que, se você não se habituar, que se você não treinar, você não gosta. Porque tem gente que trabalha 50 anos e trabalha porque tem que trabalhar. Imagina aquele que comece lá aos 25, 26, depois que eu me formar, vou fazer uma pós-graduação, e aí depois da pós-graduação ele começa a fazer mestrado, mais uma graduação, mais uma universidade, e os 40 anos e ele está lá no quarto que poderia ser seu escritório. Essa é uma visão do livre-arbítrio de escolhas que chega uma hora que a gente tem que falar não. Tem uma hora que a gente tem que tomar decisões. Uma outra colocação muito interessante do senhor Allan Kardec no Livro dos Espíritos, né? E a resposta é sempre interessante, no item 843, nós vamos encontrar: o homem tem a liberdade de agir e de pensar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Isso diz alguma coisa para vocês? Não é a mesma colocação lá de trás? Nós temos que exercitar essa capacidade. Como eu disse no Livro dos Espíritos, eles colocam em ordem para que nós entendamos. Né? Ele coloca lá no item, no capítulo 10, Lei de Liberdade, ele coloca no item 3, ele coloca liberdade de pensamento. No quarto, liberdade de consciência. No quinto, livre-arbítrio, que nós estamos falando hoje. E logo depois, fatalidade. Porque nós, às vezes, confundimos as coisas. Não, mas tem coisa que eu não posso escolher, como eu disse lá atrás. Não, tem coisas que você pode escolher. Se a fatalidade existisse, aquilo que você tem que passar, os Espíritos vêm dizer, realmente existe algum processo de fatalidade no que diz respeito à parte material, à parte física, mas não à parte moral, onde você vai ter o poder e o direito de escolha. Mas mesmo quando essas fatalidades ou quando esse determinismo se estabelece nas nossas vidas, fomos nós que escolhemos antecipadamente, antes de reencarnar. E aí nós passamos por situações constrangedoras, vexatórias, que nós encaramos encarnados, mas também os Espíritos nos dizem que fomos nós que escolhemos. Nós que chegamos à conclusão. E aí a gente se depara com aquele impasse novamente. Eu não posso ter escolhido isso, Ângelo. Se eu podendo escolher, eu ia escolher assim? Não vou. Não é possível. Não, mas nós escolhemos. O problema é que quando nós estamos separados da matéria,
quando nós estamos na erraticidade, né? Aquele período que vai do momento da consciência do desencarne até a próxima encarnação, né? A erraticidade, que o espírito é errante, ele está fora do corpo físico, ele não está ancorado num corpo físico. Nessa vida e nesse período errático, nós pensamos de outra forma, porque nós percebemos e estamos conscientes da eternidade, da eternidade dessa vida, dessa existência, da imortalidade do espírito. Eu não gosto de usar muito a palavra eternidade, porque ela dá um sentido de coisa que sempre existiu e que não vai ter fim, né? Então eu prefiro mais imortalidade, porque nós tivemos início. Então nós temos mais consciência dessa imortalidade. E mesmo não revendo todas as nossas encarnações, ou não nos lembrando de todas, nós temos consciência total de que a encarnação anterior ou a próxima vai ser um dia numa vida inteira. É uma coisa muito rápida. Então nós resolvemos, pelos nossos impasses, pelas nossas dificuldades conscienciais, nós resolvemos optar em apaziguar as nossas consciências. Nós vamos encontrar nas obras básicas muitas vezes a palavra pecado, mas nós temos que entender que isso foi lá no começo. E lá no começo, aqueles espíritos vinham quase todos da Igreja Católica, do cristianismo, e usavam esse tipo de colocação. O que existe na realidade é um comprometimento consciencial. Eu mesmo me cobro, e eu, incomodado pelos meus atos anteriores, eu me sujeito e me proponho a realizar alguns sacrifícios que, desencarnados, são muito menores e são reais do que quando encarnado. Então eu escolho, por exemplo, não, olha, eu vou passar por uma situação, lá pelos 20, 30 anos, eu vou passar por tal situação assim. E aquilo realmente se processa e acontece. Não, então estava determinado. Sim, mas foi eu que escolhi. Sentamos lá na mesinha, né, mentores, amigos espirituais, e dizem-nos que na grande maioria das vezes o que eles fazem é nos desestimular. Porque nós queremos resolver tudo de uma vez. Na próxima encarnação eu vou nascer na miséria, sem uma perna, surdo, mudo, e eu vou resolver tudo. Não, meu filho, calma. Sabe o pai quando fala com a gente? Calma, meu filho, calma, vamos devagar. Não é melhor você comprar esse carro mais baratinho, não? Esse outra prestação vai ficar muito alta. Você não acha melhor, não? Então nós somos aconselhados a ir devagar. Calma, você tem muito tempo. Nós somos espíritos imortais. Calma, você tem muito tempo. Não, mas eu queria resolver. Calma, calma. Você vai ter outras oportunidades. Você vai reencarnar quantas vezes for necessário, até você apaziguar a sua consciência, até você saber utilizar o livre-arbítrio de forma a terminar uma encarnação uníssono, em compasso com as leis universais, com as leis divinas. E aí vamos terminar 0 a 0. Já vai ser um grande negócio, né? Porque às vezes a gente vem aqui, estamos aqui, nós encarnados, pensando assim, não, estou aqui para resolver problemas das últimas encarnações. Os nossos amigos espirituais nos desanimam quanto a isso, dizendo que na grande maioria das vezes estamos aqui resolvendo problemas desta mesma encarnação. Eles dizem, tá? Se a gente não concorda, né, vá aos livros, busque os livros, o Espiritismo é bom por isso, né? A gente vai lá, não, aquele gordinho está errado, não é possível, ele está equivocado. Pegue os livros, vá aos livros, estude, se descobrir que eu estou errado, me liga urgente, porque senão eu continuo fazendo essa palestra e falando besteira. Então o livre-arbítrio ele está ligado em todos os momentos. Se nós não o utilizamos para essas aparentes fatalidades, nós o utilizamos antes da encarnação. O determinismo, ou seja, aquilo que está determinado, eu não vou passar, eu costumo até atropelar os meus slides, né? Então vamos determinar lá o que é fatalidade, ó, característica ou particularidade do que é fatal. Aquilo que não se consegue evitar, fado ou fatalismo. Não tem jeito de evitar.
Mas então aí eu não usei, usou lá antecipadamente, nós escolhemos. Espíritos medianos já estamos fazendo escolhas. E também o determinismo, né? Que na realidade é quase a mesma coisa, mas o determinismo é uma corrente filosófica segundo a qual a ação humana é sempre provocada por causas anteriores. Assim, para os adeptos dessa concepção, a liberdade não tem qualquer sentido. Não existe determinismo nas nossas reencarnações ou nas nossas encarnações. Nós podemos mudá-las. Nós podemos gerenciá-las. A tal ponto que a pena só vai até onde exista o delito. Né? Vocês conhecem aquela historinha lá, nós estávamos falando, hoje estava falando em história aí antes de começarmos a palestra. Vocês conhecem aquela história daquela pessoa que sofre um acidente, perde um dedo, né, e vai dormir e à noite se encontra com um mentor espiritual. E se apresenta muito irritado. Poxa, mas logo eu faço uma palestra no Centro Espírita Friburguense por mês. Vou no abrigo quase todo dia. Pô, isso aí não é possível, eu vou perder o dedo, que negócio é esse? Rapaz? Tanto dedo aí para perder, logo o meu, que vocês querem, logo o meu. Né? Aí o mentor espiritual chama ele, ô meu filho, vem cá. Olha aqui, o planejamento que você tinha feito era de perder o braço. Mas não é mais necessário. Você foi tão bem que o dedo resolveu. Mas não com Deus, não com as leis, não, é com a sua própria consciência. Quer ver um exemplo disso? Eu usei isso outro dia num estudo, porque aí eu costumo depois ouvir o estudo, que eu mesmo faço. Talvez seja caso mesmo até, né, de procurar um psicólogo. Eu ouço o estudo e eu ouvi que eu disse no estudo, porque às vezes eu digo algumas coisas no estudo, e é tão rápido e no entusiasmo, num afã tão grande que eu mesmo atropelo os meus pensamentos. Eu disse que às vezes você se encontra com umas pessoas que você está aqui, comprometido, e aquilo te traz um sentimento de vergonha, de pesar. Cara, fulano, você está devendo para aquela pessoa. Às vezes nem é dinheiro, às vezes é um erro, um equívoco, um mal-entendido, lesou aquela pessoa de alguma forma e aquela pessoa vai na mesma festa, né? Isso acontece às vezes, né? Aqueles nossos desafetos. E você se encontra com a pessoa, não dá tempo de pegar o celular, porque o celular hoje é um negócio bem legal, né? Você vê que a pessoa está vindo lá, quando o cara olha para você e foge da situação. Às vezes não dá tempo e você se constrange, né? O que acontece quando nós chegamos na espiritualidade e paramos para fazer um balanço da nossa última experiência, é isso. Poxa, eu não devia ter feito isso com o Austin, rapaz. Nossa Senhora, mas eu fiz com a Valéria, é muito pior. Então o que eu vou resolver primeiro? O que está me incomodando mais? Não, vou resolver o negócio com a Valéria. E aí a gente vai administrando esse processo. Então o problema é com nós mesmos. Quando nós chegamos no final do dia e nós nos equivocamos de alguma forma mais grave, o que acontece? O travesseiro fica cheio de espinhos. Não tem posição. Você coloca desse lado, a orelha dói, você vira para o outro lado, a orelha dobra, e está alto, está baixo, e você... Mas não é nada disso. É aqui dentro. É a nossa consciência. Talvez por isso Jesus tenha nos recomendado, calma, cuidado na hora de julgar. Cuidado, porque se você treinar a julgar de forma muito forte, de forma muito severa, você vai se acostumar com isso e você vai usar isso contra você. Porque quem nos julga somos nós mesmos. Quem nos olha nos olhos na espiritualidade, separados do corpo físico, num balanço, somos nós mesmos. Eu tenho muito medo, por exemplo, quando as pessoas dizem, e as pessoas dizem muito isso, que na espiritualidade você é um livro aberto, que basta os espíritos olharem para você e sabem tudo que você está, porque você não consegue esconder nada. Isso é muito complicado de se entender, gente.
Isso é muito complicado. Quem nos olha e nos percebe são os espíritos mais esclarecidos, espíritos superiores. Até porque aqui encarnados eles também nos olham e nos sabem. Não precisa nem estar na espiritualidade. Né? Você chega em casa com aquele andar apertadinho e a mãe olha e fala, o que aconteceu? Nada, que nada, você está diferente. Então são os espíritos superiores, mais adiantados do que nós, que nos olham. Porque aqueles pares, aqueles muito parecidos com nós, não conseguem, porque isso seria um tormento. Mas não é assim, Rogério, é assim, sabe por quê? Porque eles vêm nas reuniões mediúnicas e se dizem obrigados pelos outros espíritos, eles têm medo dos outros espíritos, eles estão sendo enganados. Se eles soubessem e pudessem ver tudo, não, peraí, você está brincando, você está mentindo, não, você está me enganando, não. Então são os espíritos mais evoluídos, os nossos amigos mais próximos, mas mais adiantados, que conseguem realmente perceber o nosso pensamento. E na grande maioria das vezes não o fazem por piedade. Não o fazem por piedade. Por empatia. Por terem talvez passado já por isso. E aí nós vamos nos deparar com o livre-arbítrio ainda diante de uma outra coisa. Eu não resisti. Essa também é muito boa, né? Mas por que você fez assim? Você podia ter escolhido. Ah, eu não resisti, a carne é fraca. Né? Bom, vamos ver, né? A carne é fraca. Você sabe que vai dar ruim. Você sabe que vai dar errado. Você sabe que vai dar errado. E os amigos espirituais dizem, não, o organismo tem uma leve influência. Né? Se você tem um sentimento do assassínio, do assassinato, da violência, não é o corpo físico. É você, o seu espírito, é você que tem esses sentimentos trazidos de outras experiências. Isso é você realmente. Então a carne não é fraca. O problema é que nós, às vezes, o prazer da contravenção, às vezes, é maior do que o cumprimento da lei. Tem coisas que a gente faz sabendo que está errado. Né? Vamos um exemplo aqui leve para a gente descontrair um pouco. Barra de chocolate. Isso é um problema seríssimo no livre-arbítrio. Isso bate frontalmente com o livre-arbítrio de algumas pessoas. Que eu saiba que é da grande maioria das pessoas. Porque você compra aquela promocional, acho que é 300 e não sei quantos gramas, e fala assim, eu vou comer só uma tirinha com 4 quadradinhos. Bom, já riram, então não vou nem continuar com a história, né? Porque todo mundo, eu acho, ou quase todo mundo, sabe. É igual abrir pacotinho de amendoim. Vou abrir, vou comer 2. Só se for 2 pacotes daquele de meio quilo. Comigo é na pancada mesmo. Eu nem compro aqueles pequenininhos de 50 gramas, né? Acho que aquilo não adianta. Aquilo é só para fazer vontade na gente. Então nós vamos percebendo, gente, que a gente tem que levar com leveza, mas utilizar um conceito, um valor, uma recomendação dos amigos espirituais. Critério, bom senso, racionalidade e tempo. Quando você age de forma afoita, normalmente dá errado. Calma, calma que eu vou resolver. Lá no abrigo acontece muito isso. Hoje não, que eu nem estou mais na direção, quase que diretamente, mas a pessoa vem de lá com aquela notícia pegando fogo, né? A notícia vem na mão da pessoa assim, pegando fogo, e ele vem e joga em você. Resolve. Primeiro momento, você calma, vou botar ela aqui. Como é que é mesmo? Normalmente não é tão quente daquele jeito, as chamas não são tão grandes daquele jeito. Então respire, pensa, use o bom senso, porque decisões nós vamos ficando bom nisso. Como eu falei, no começo a gente começa com rodinha, daí um pouco nós estamos fazendo aquelas estripulias, porque a vida vai nos dando desafios cada vez maiores. É como no colégio. Aprendeu isso, é para aprender. Agora você vai aprender mais um, e nós vamos aprendendo. Só que na vida não dá para se formar.
Nós vamos embora aprendendo, melhorando, crescendo, cada vez melhores. E a gente, quando tem dificuldade de perceber isso, é bom a gente olhar para nós mesmos. Quem na juventude já não foi comunista? Quem não foi sindicalista, né, no começo da vida? Hoje fala, não, mas a gente era assim. A gente tomou decisões agora, na nossa encarnação atual. Nós tomamos decisões que hoje nós nos envergonhamos. Agora, 5, 10, 15. Se passar dos 20, aí é vexame mesmo, né? Porque até uns 10 ali a gente só se envergonha, né? Mas de uns 20 para lá, aí é vexame. Fala, não é possível que eu era tão bobo assim. Com as decisões, com as atitudes, com as escolhas que a gente fazia. Então nós estamos melhorando. Nós estamos melhorando. A cada dia nós somos melhores do que... O Sandro falou aqui, eu acho que na semana passada, que nós estamos a cada dia no nosso melhor momento da encarnação. Até porque nós não conseguimos retrogradar, nós não conseguimos piorar. Depois que você aprende, não tem jeito de dizer que não sabe. Depois que você interioriza um valor, um conceito, uma proposta, você não consegue mais abrir mão daquilo. Aquilo passa a fazer parte de você. E no nosso caso específico de espíritas, fica um desafio muito grande. Porque eu nunca ia pensar nas consequências do uso do livre-arbítrio ou nos benefícios do livre-arbítrio se eu não estivesse estudando a doutrina espírita. Eu estou sendo bem sincero para vocês. Eu nunca pararia para pensar nas próximas encarnações se eu não fosse espírita. Eu não faria muitas das ações que eu faço hoje, não são tantas assim, mas não faria se eu não fosse espírita. Ou seja, eu sou espírita há 30 anos, eu costumo dizer que há 30 anos, de forma mais séria. Comecei lá pelos 23, 24 anos, mas de forma séria, mais estudando um pouco mais, né, quando eu tinha ali por volta ali dos 27, 28 anos de idade. E esses 30 anos transformaram a minha vida. Transformaram os meus valores, transformaram as minhas escolhas. Hoje eu sou capaz de fazer escolhas sem doer muito. Escolhas que há 30 anos atrás eu não ia titubear. Eu ia escolher o mais fácil e o melhor para mim. Mas hoje, dentro desse processo do conhecimento que incomoda, que você sai da palestra e fica contando, né, as ripas do forro, e o travesseiro não deixa você dormir, o pé não esquenta. Esses conhecimentos que mexem com a gente, eles nos mudam, eles nos transformam. Não é instantânea a mudança, mas a mudança ela é gradativa. Para ser verdadeira, ela é gradativa. A mudança acontece muito quando os nossos amigos ou os nossos inimigos falam de nós. Que mal, hein? Esse cara está mudando, meu bicho está metido mesmo. Nossa Senhora. Então, as pessoas começam a perceber as suas mudanças e os seus valores. Quer ver uma coisa interessante? Todo mundo aqui sabe que eu fiquei 30 anos no Bezerra de Menezes, lá em Conselheiro, e eu saía às sextas-feiras das reuniões do Bezerra de Menezes, eu acho que eu era vice-presidente na época da casa, e saía ali quando eu pegava João Alberto Quinucci para ir para casa. Vocês devem saber ali um barzinho que bota assadeira de frango do lado de fora ali, um restaurante ali, que tem ali, que chama até Bar do Rogério. Muita gente até pensa que é meu, mas não é não. É o outro Rogério, é o Rogério Pinheiro. E eu saía do Bezerra, 9 horas, era a hora boa do bar. Os meus amigos estavam ali. Os tios da minha esposa, o pessoal ali do bairro, que eu moro ali há 30 anos, né? E eu parava ali, até que um dia eu fui para São Paulo numa reunião da USE, logo assim, né? Isso era um costume meu, parar ali, ficar ali 40, 50 minutos, 1 hora ali.
E aí eu fui para São Paulo com alguns diretores do Bezerra e uma pessoa pediu para trocar de lugar com a pessoa que estava ao meu lado. Eu já fiquei desconfiado. E a pessoa sentou e falou, vamos aproveitar que a gente tem um tempinho. Eu falei, meu Deus, são 6 horas do Rio a São Paulo. Tempinho, né? E aí essa pessoa me disse assim, eu já estou para te dizer isso há muito tempo. Você não acha que é muito complicado esse negócio de você sair do centro espírita e parar ali naquele bar, junto com aquelas pessoas? Eu falei, não, são pessoas, e ela é do bairro também. Eu falei, não, mas eu paro ali com fulano. Não, mas eles estão bebendo ali, aquele chope, aquele tumulto ali na porta. Eu falei assim, mas eu não bebo. Mas não fica bem. Aí eu perco a linha, né? E perco fácil a linha. Aí eu perco a linha e falei assim, mas e como é que eu vou fazer com o evangelho? Não, mas pois é. Eu falei, pois é, com o evangelho não tem jeito. Seja o sal. Seja o sal. Levede a massa. Então agora, porque eu... Olha que coisa tão importante, né? Vice-presidente da Casa Espírita. Não posso mais lidar com os meus amigos, não são mais meus amigos. Eu vou perder a oportunidade de mostrar para essas pessoas, porque até aquele momento eu nem tinha pensado nessa possibilidade, de mostrar para aquelas pessoas que é possível estar no bar, não estar bebendo, e estar em outro nível. Isso é desdizer, isso é contradizer, isso é ir contra todos os princípios do Espiritismo, do Evangelho, do cristianismo. Vejam como as pessoas passam 30, 40, 50 anos dentro da casa espírita e confundem as coisas e os valores. Porque acham lindo quando leem no Evangelho para você ser igual ao lírio, né? Nascer na lama, mas não se sujar. Mas aqui, ó, você melhorou um pouquinho, sai, larga esses malas para lá. Ué, e aí você tem que largar junto o cristianismo, né? Então a gente tem que realmente pensar o que é espiritismo e o que é movimento espírita, gente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque quando todos nós conhecermos o Espiritismo, o movimento espírita vai se transformar em outra coisa, em ação. Menos conversa, menos papo, mais ação. Nós vamos parar de sonhar com coisas hipotéticas, sabe? É muito importante investirmos na divulgação. E aí você vai olhar no final do mês, vendeu 10 livros dos Espíritos. Aí só quanto custa? Custa, não sei quanto custa, mas custa R$10 cada obra. As obras básicas realmente são muito baratas. Era melhor nós nos reunirmos e cada um dar 50 e comprarmos 500 livros e distribuirmos para as pessoas, colocarmos nos pontos de ônibus, doarmos. Agora, enquanto o movimento espírita tiver um pensamento, por exemplo, isso é livre-arbítrio, que um jornal do movimento espírita tinha 5.000 exemplares, dá muito trabalho. Vamos passar para 3, passar para 2, passou para 1.000, fechou o jornal. Porque dá trabalho, e coisa que dá trabalho é melhor parar. Ou seja, essas pessoas que tomam essas atitudes não usaram corretamente o livre-arbítrio, não pensaram. Não usaram razão, critério e bom senso. Porque isso não foi agora. Porque agora era fácil. Todo mundo jogava no celular, jogava na internet. Mas não, isso era quando as pessoas ainda liam jornal. E novamente aconteceu agora com a pandemia, né? A grande maioria das casas ainda estão fechadas. E aí eu paro, me revolto, porque o que está fechado, gente, era o que todo mundo dizia que era o hospital, a escola, o pronto-socorro. E vai fazer 2 anos que estão fechados. Eu fico pensando se os policiais, se os bombeiros, se os médicos, os enfermeiros
os socorristas tivessem tomado a mesma atitude que nós do movimento espírita. Fechando os hospitais, que nós dizíamos que hoje eu sei mais, já sei que não são mais hospitais. Que as pessoas agradaram de ficar em casa. As pessoas gostaram de ver pela internet. E eu já ouvi o absurdo de falarem que esse é o novo normal do espiritismo. Nós temos que conviver dentro dessas propostas. Nós temos que falar vis a vis, olho no olho, destas propostas. Por isso eu saí de uma casa espírita e vim para outra casa espírita depois de 30 anos. Porque durante 28 anos me disseram que não podia fechar em hipótese alguma. Nós abríamos a casa no dia de Natal, no dia de Ano Novo, Carnaval. Porque era um hospital. O que as pessoas vão fazer, Washington? Se isso aqui fechar, fecharam por quase 2 anos quase todas as casas da nossa região. Não é da nossa cidade, gente. Isso é espiritismo? Não, isso não é espiritismo. Falta em nós, muitas vezes, a coragem de nos sentarmos com Jesus. De olharmos nos seus olhos de igual para igual. Deixarmos de falsa modéstia e abraçarmos a condição única e intransferível da responsabilidade que cada um de nós temos na evangelização. Na evangelização de forma ampla, transformadora, compartilhando aquilo que nós já conseguimos aos baldes dentro de nós e levando um pouco para as pessoas. Não excluindo-as, não privando-as desses ensinamentos, destas verdades, para fazer política, para fazer terrorismo, para privar as pessoas que ainda não conhecem a doutrina espírita da possibilidade correta e lúcida de estudar essa doutrina, de fazer escolhas diante de tantas escolhas que a vida se nos apresenta no dia a dia. E nós a faremos de forma mais tranquila, de forma mais correta, se nós abraçarmos a doutrina espírita. Lógico que eu digo isso no nosso caso de espíritas, porque os nossos irmãos, em outras escolhas religiosas, também farão escolhas racionalizadas, escolhas precisas, dentro dos ensinamentos daquelas religiões. Mas nós temos que falar de nós espíritas. E a vida se nos apresenta todos os dias a possibilidade das escolhas. E nós não podemos ser conivente com posturas mentirosas, com posturas anti-espíritas. Quando as mesmas pessoas que acham que não podem abrir a casa espírita continuam com as suas vidas de forma normal, lidando com as pessoas no supermercado, na farmácia, nos seus trabalhos, mas na casa espírita não pode. Na casa espírita, não. Porque isso é cômodo. Isso é fácil. Porque na realidade nós estávamos ali pelo cargo, pelo tapa nas costas, pelas aparências, pelo status, e nunca pela real finalidade, pela precípua finalidade de evangelizar e sermos evangelizados. Que Jesus possa nos abençoar e nos amparar e que Ele tenha só mais um pouquinho de paciência, porque a gente está ficando esperto e a gente não cai mais em armadilhas de lobos. Nós conseguimos desviar delas e sabemos hoje o que é espiritismo e o que é movimento espírita. Uma boa noite para todos.